Fala, povo querido, tudo na bênção? Sou o pastor Edilson, aqui o nosso Tempo de Mesa podcast, estreando hoje, não é uma grande bênção, sempre com muito papo, muito conteúdo, muito som também, muita arte, não é? Que é a essência desse podcast. Eu estou aqui com duas pessoas, irmão, não podíamos estrear melhor, não é? Do que com essas duas pessoas queridas, pessoas assim, com bastante coisa para contar pra gente, para compartilhar com a gente. Eu queria já começar esse bate-bola aí para não ficar protelando demais essa entrada aí, não é? Primeiro, nosso querido Salomão do Reggae. E aí, Salomão, na bênção? Tudo bom, Edilson? Olha que alegria estar aqui com também, não vou dar spoiler aqui, grande amigo e muito feliz também de estar nessa terra, né? Um povo caloroso, povo cheio de cultura, cheio de riqueza. A gente está feliz de estar servindo também o Senhor, servindo a igreja pelo Brasil inteiro. Então isso é muito bom. Bom ter você aqui também. Obrigado. Seja bem-vindo. E o nosso querido Isaac Ramos, do Trazendo a Arca. Fala, homem de Deus. Meus queridos. Para mim é um prazer imenso, né? Estar com o meu amigo aqui, um grande talento, que eu sou fãzão dele, Salomão, pastor Salomão, do reggae. Tá me promovendo com esse negócio de pastor. E o meu amigo, que também eu tirei muitos solos dele na banda nova, banda Bom Pastor também. Meu amigo, pastor Edilson aí, que eu sou também tenho um carinho muito grande por você, por toda a sua família. Para mim é um prazer estar aqui, a gente bater um papo legal, falar sobre música, falar sobre a cultura, falar sobre muita coisa aí. Isso aí, meu querido Salomão, como que você foi arrebatado, meu amigo? Não só pela música, mas pela música, né, no movimento cristão. Fala como começou, como que isso te atraiu, ou você foi atraído? Pois é, eu sou filho da MPB, né? Minha mãe foi cantora profissional da época dela. O meu pai, embora não tenha o conhecido, foi maestro também da MPB. Então, historicamente, né, música já veio no meu sangue. Mas o Senhor me trouxe para o Evangelho aos 11 anos de idade, em uma presbiteriana, né? A minha família não tinha descoberto a música em mim. Eu morava numa casa onde ninguém havia recebido o Evangelho. Então eu era um pré-adolescente, uma criança que ia sozinho para a igreja, né? Com meus amigos. E então a família não estava vendo, por exemplo, eu aprender a tocar bateria. A família não despertou para isso, né? Mas eu comecei tocando bateria na igreja, né? E lá para os meus 17, 18 anos eu comecei a dar as primeiras notas vocais, né? Num grupo assim de adolescente que cantava tudo em uníssono. Depois eu comecei a descobrir o canto, né? Através da música da igreja. E naquela época eu fui muito influenciado ali pela rapaziada do Templo Soul, Groove Soul, Rena Soul no Rio de Janeiro, sim, né? muito bom. E nós boas referências, né? Nós montamos uma banda em Cabo Frio, chamava Canal de Deus, e que era essa pegada, né? Do soul, do groove, né? Daquela música também congregacional que a gente trazia para novos arranjos. E toquei durante algum tempo isso, comecei a compor, né? Eu comecei na minha adolescência, eu fazia poesias, né? Era aquele adolescente que apaixonava sozinho, né? Ninguém sabia, né? E aí eu fiquei platônico. E aí eu comecei a escrever, eu tinha um caderno de poema, de poesia. E quando eu estava cantando já, eu comecei a pensar, se eu conseguir escrever poesias para Deus e musicá-las, eu acho que isso que é compor, né? Eu tive essa sacada assim e comecei a tentar. E com isso eu comecei a compor nessa banda. Daqui a pouco as músicas que eles estavam tocando já eram as minhas músicas, né? As composições. E comecei a ser conhecido na região ali, né? Como o cantor da banda tal, a gente abria muitos eventos importantes, né? Enfim. Mas a pretensão era fazer música mesmo. Não era, na
época a gente não tinha esse pensamento. A gente vai gravar, não, era curtir estar junto, era uma banda muito família, né? E era isso. Depois de um tempo, né? Porque eu sempre tive o evangelismo também na veia, né? Sempre, desde moleque, sempre falei do Senhor. Mas eu falava, obviamente, de um jeito mais tradicional, né? Com aquela carga religiosa, né? E ali aos 20 e poucos anos de idade, o Senhor começa a me despertar para evangelizar pessoas alternativas. Né? Cara de dread, enfim, de piercing, tatuagem, cara do skate, do surf, do rock, do funk. Né? Então, tipo, eu queria chegar perto dessa galera, só que eu sabia que eu não tinha a linguagem deles. Né? E aí a comunicação do Senhor para mim foi que eu não falasse nada. Né? O cristão, o crente convencional, ele tem uma mania muito grande de se entender dono da verdade, só porque ele crê na verdade. Já tem um padrão também, né? Exatamente. Então, só que cada pessoa tem uma verdade. A verdade da pessoa é verdadeira para ela, né? É a vida dela. Então, o evangelho não consegue ser proposto sem diálogo. Então, às vezes, a gente evangeliza, tipo assim, ó, você precisa ser salvo, você precisa de Jesus. Você não para ouvir a história dessa pessoa. Né? Então, a estratégia que o Senhor me deu é se envolva com eles, se relacione. Né? Fale nada, escute. Né? E o evangelho, ele só precisa ser falado quando ele não é pregado. Né? Então, eu comecei a fazer artesanato. Né? E a galera hippie me recebeu de braço aberto, me ensinaram o artesanato. Eu comecei a trabalhar entre eles e perceber que em cada canto ali que a gente estava fazendo, uma pulseira, um cordão, alguma coisa, tinha alguém ouvindo reggae. Eu nunca tinha tido contato com reggae, não tinha histórico. Porque até então a tua experiência, a tua referência era soul, tal, black music. E todinha voltado para a igreja. Né? Eu não tinha, estou falando de quase 30 anos atrás, né? 30 talvez é muito, mas pelo menos 20 e poucos anos. Né? Então, tipo, essa situação, se eu chegasse a 20 anos, mas vamos colocar, eu comecei, eu estou com 43, né? Vamos lá, eu comecei a cantar com 18, né? Ali com 20 anos eu, né, já tinha ali uma consciência musical muito interessante já. Então, se eu chegasse para o pastor na época e falasse, pastor, eu quero cantar reggae, seria entende? Ele ia falar, em que ano mais ou menos? Reggae, em que ano? Né? Cara, há 20 anos atrás, acho que em 2022. 2019. 2019, Não, era 2009. 2000, 99, por aí. 99, 2000, essa faixa. Cara, seria um escândalo, né? Então, tipo, eu não tinha de onde tirar reggae. A minha cidade não tinha cultura reggae. Sim. Eu não curtia, eu não ouvia. Dentro de casa era MPB, na igreja música tradicional, né? Presbiteriana. Né? Então, tipo, a congregação que eu tinha ainda tinha um órgão. Aquele Harmony antigão. Eita, bonito. A bateria que a gente usava era Super Pinguim. Lembro. Pinguim. O som era Palmer, não, né? Palmer. Giannini. Tinha tremendão Giannini na época. Tomei muito choque. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tinha de onde tirar essas coisas alternativas. Então, eu lembrei que o Senhor é o criador de todas as coisas. Então, se alguém começou a fazer um reggae na vida, seja secular ou não, a certeza que a gente tem que ter é que foi o Senhor que o capacitou. Porque a criação, ela é algo de Deus. As trevas, os anjos de Deus, os animais, ninguém consegue criar. Só Deus consegue criar. Muito menos o diabo, né? Seria capaz de criar tudo isso. Não, e a outra coisa, a criação é um dos traços de semelhança que nós temos com Deus, né?
Ele nos fez em imagem e semelhança, e uma das é a capacidade de criação. Então Deus ele cria a partir dele mesmo, né? E nós criamos a partir daquilo que Deus criou. Nós temos algo semelhante. Ele tem a criação, nós temos a criatividade, né? Então, quando a gente entrega alguma coisa às trevas pela falácia, isso é blasfêmia, né? Tipo, o rock é do diabo, a bateria é do diabo. Eu vi muito isso. Guitarra, 1980. E não são as pessoas de fora que falam isso. Não. Né? A igreja que ela Abriu tem seus folclores, né? Ela tem suas crenças, né? Tipo assim, não, isso aí com certeza é do diabo. Aí a gente cai na real que não é. Aí vem o funk. Não, aí eu não. Agora é. Né? Então a gente está sempre querendo promover o diabo, né? De alguma forma. É estranho, né? É feito a televisão, né? A televisão tempo atrás era do diabo. Hoje Deus, todo mundo está tirando proveito dela, né? Então, assim, eu, graças a Deus, já tinha essa convicção. Que qualquer coisa que seja criado foi Deus. Mas Salomão, o cara fez uma imagem demoníaca. Então, a capacidade de criar aquela imagem demoníaca foi Deus que deu. Agora, a cosmovisão dele, a experiência de fé, no que ele crê, está mergulhado em coisas que lhe foi alcançada. Na sua busca por Deus, ele creu numa mentira. Né? Mas é alguém que está buscando a Deus. Isso. Então, às vezes, se você chegar para um cara, por exemplo, que está fazendo uma arte aí com barro, com durepox, e o cara tá ali, fez alguns duendes, uma coisa, e você passa assim, tá repreendido. Aí deixa o cara ver, né? Você fala, tá repreendido. Né? Você cria uma distância, um hiato dele com Deus. Isso. Agora, se você para, sabendo que aquilo ali, cara, o ídolo é o que Paulo diz? O ídolo é nada. Imagina Paulo em Atenas. Exatamente. Então, ele usa a própria cultura para falar do Deus verdadeiro. Isso. Então, você tem que estudar a cultura e respeitar a cultura para você conseguir conversar com as pessoas. Então, de repente, você chega numa barraca, a pessoa está fazendo na tua cabeça demônios, né? Porque é engraçado também você falar isso é demônio, mas você nunca viu um demônio, né? Então, tipo, é folclórico, é místico, né? E aí você chega ali, pega e começa a admirar. E aquele artesão, ele vai falar com você, ele, poxa, gostou, você gostaria de levar? E você vai falar com ele, rapaz, eu não quero levar, não. Eu não creio nas mesmas coisas que você e tal, mas eu tô admirando aqui tanto detalhe. E esses detalhes eu tô identificando Deus na sua vida. Ele te deu um dom excelente, maravilhoso. Você já criou um diálogo com a pessoa, entendeu? Já abriu uma porta. E você ainda pode falar para ela assim, olha, eu fico imaginando Deus te usando. Então, o evangelho, você tem que dar boas notícias. Isso. Agora, como que você vai dar boas notícias a alguém que você não estabeleceu diálogo? Entende? Então, foi assim que o Senhor me chamou para um evangelismo mais alternativo. Parece que você estava buscando uma linguagem através dessa tua busca, né? Para se comunicar com... Quando eu percebi o reggae, que eles escutavam reggae, eu orei ao Senhor. Eu não precisei... ouvir uma banda, as pessoas acham que eu fui um ex, alguma coisa, eu nunca usei maconha, nunca usei droga, nunca usei nada, nunca fui loucão, né? Não tinha experiência nem com o próprio reggae. Sim. Eu orei e o Senhor começou a me dar as canções, eu nem tocava violão, eu fui aprendendo nota junto com reggae junto com nota, e aprendi mais uma nota, fazia mais uma música. E Salomão, em essas propriedades, né? Porque eu falo, o cara escuta minha música e fala, esse cara, ele foi muito doido. Parece raiz, viu, né? cara? Por quê? Parece raiz. Porque eu me lancei a eles, entende? Quantas comunidades terapêuticas eu fui. Eu fui morar em cozinhas com 3 jovens que, enfim, tinham passado pelas drogas e eu estava ali na expectativa de ajudá-los. Eu recebi pessoas viciadas na minha casa. Né? Então, tipo assim, ali eu aprendi as gírias, as manias, as histórias. Sim. E isso foi virando propriedade, né? Eu fui se identificar. Exatamente, foi tornando música, poesia. Você estudou eles, né? Exatamente.
Um laboratório, fez laboratório. Muito. É tudo muito verdadeiro porque eu estava lá. Sim. É isso. Mas então quer dizer que o reggae, na verdade, foi só... que é Salomão do reggae, né? Nossa, a impressão que dá é que já era uma coisa da tua raiz as tuas referências, já no começo, mas na verdade isso foi uma linguagem que você procurou. E isso aí é muito interessante, porque eu comecei a evangelizar e pegava o violão, cara, posso tocar aqui, sentava numa canga onde o cara estava fazendo artesanato e tocava para ele. E estava andando na praia com meu violão, e cara, posso tocar para você? E era assim. O cara chegava na minha barraca e tal, falou, pô, meu irmão, tem uma música aqui que você precisa ouvir, brother, e tal, e lançava. E desse jeito, cara, sem nenhuma pretensão, só evangelizar. Alguém um dia chegou para mim e falou assim, rapaz, você tá no YouTube. Eu não sabia o que era YouTube. Eu mergulhei numa vida riponga, nem usava direito o celular, enfim. Eu falei, não, cara, não sei o que é. Ele falou, não, uma parada de vídeo. Eu falei, não, eu trabalho com pulseira, véio, com cordão, faço gosto de YouTube. Aí o cara, não, cara, eu vou te ensinar, tal, chega aí e tal. Ele falou, bota o seu nome aí. Aí eu botei, pareceu nada, pareceu coisa da Bíblia, né, Salomão e tal. Aí botei meu nome em tudo, apareceu advogado, político, no nome sério, Salomão Rocha. E aí eu falei, rapaz, eu te disse, eu não tô aqui. Ele falou, coloque o nome de uma música sua. Aí eu coloquei, baseado em que? Apareceu, baseado em que? De Salomão do Reggae. Então as pessoas já estavam me chamando assim. Nome artístico, Salomão do Reggae. Lá atrás, começo do YouTube, cara. E tipo assim, quando eu fui ver, tinha 300 mil views. O primeiro vídeo que eu vi meu já tinha. Eu não sei, não sabia quem colocou, até hoje não sei. Então, tipo assim, olhei aquilo, falei, pô, muito legal. E continuei fazendo o que eu estava fazendo. E as pessoas continuaram fazendo o que tinha acontecido naquele vídeo. Elas continuaram postando coisas minhas na internet. E de repente alguém me convida para coisas assim, já como Salomão do Reggae. Né? Eu fui parar lá na cesta básica, lá com Alex Passos. Alex. Né? Ele me ligou e eu estava montando minha barraca de artesanato. Eu falei, cara, me liga daqui 10 minutos, por favor, e desliguei. Foi mesmo. Entendeu? E ele, ligou de novo e ele falou assim, cara, não sei se você me conhece, eu falei, não conheço esse programa, não conheço o Balaio, não conheço essa base. Ele, beleza, cara, também não te conheço direito, não. E aí ele falou que naquela data que ele tinha montado, era o Thales. E o Thales não poderia ir. E ele falou assim, cara, eu ia chamar um outro brother aí do reggae para uma entrevista. E alguém falou assim, pô, então chama o Salomão do Reggae. Eu falei, você te consegue contato, você nem quem é. E alguém conseguiu aqui. E, cara, se você tiver a data, eu vou te trazer e tal. Aí, isso lá em BH. Em BH. E eu em Cabo Frio atendendo o telefone. E ele falou assim, você tem vídeo aí para divulgação? Eu falei, tem um monte de vídeo meu na internet. Pega lá. Aí ele olhou assim e falou, rapaz, você não tem nada bom aqui não, cara. Pra TV. Que eram todos vídeos que alguém pegou no celularzinho. Você não tinha um iPhone na época. Era tudo muito pouca qualidade. Então, tipo assim, o que aconteceu foi o seguinte. Quando eu fui tocar lá em Lagoinha, na cesta básica, tinha uns quase 6 mil pessoas ali cantando a minha música. Aquilo foi um susto pra mim. Né? Foi um susto. Eu falei, que isso, cara? A partir dali, eu comecei a receber convite que eu tinha que pegar avião, que até hoje eu tenho muito medo. Ainda tá com medo ainda? Ainda, né? Medo de avião não passa, pô. O medo de avião é o seguinte, que ele vai cair. Que ele vai cair, né? Já teve essa sensação, já, mas passou. Né? O pai não passa quando eu desço. Salomão, você falou sobre assim, uma coisa bem interessante, né? E até muito forte. Que Deus, né, a sua característica de criador, a gente também recebeu dele também essa característica também, né, de criar. E a palavra fala também que a multiforme sabedoria de Deus, que é a criatividade de Deus,
ela se manifestará através da igreja dele, né? Mas, e por que será que essa mania de padronizar tudo, né? Então, se você vê, parece que as pessoas gostam de tudo já empacotado, enlatado, né? Tudo tem que ser padronizado, inclusive também, principalmente a música, né? Parece que quando começa um padrão, aí um monte de gente vem atrás desse padrão, sabe? Assim, aí parece que o pessoal tem preguiça de criar, tem preguiça, né, de buscar em Deus algo novo. O que a gente não percebe é o seguinte, o Paulo, ele vai dizer que ele temia que assim como a serpente enganou a Eva, nós também fôssemos enganados em nossos sentidos. Né? Então, ele está dizendo que os sentidos são nossas zonas de prazer. Né? Sim. O que você escuta, né? ouve, paladar, né? A sua visão, enfim, o seu tato. E tem mais um aqui agora que eu esqueci. Mas são 5. Enfim, o que acontece é o seguinte, os 5 sentidos, eles são responsáveis pelos nossos prazeres, entende? Então Paulo está dizendo que ele tinha medo que assim como a serpente enganou a Eva, nós fôssemos também enganados nos nossos sentidos, ou seja, então como que Satanás enganou a Eva? Com sutilidade. Isso. Não foi assim arrogante. Com argumentos. Entendeu? A parada é o seguinte, você não quer ser igual a Deus? Se você comer dessa árvore, você vai conhecer tudo que ele conhece. Então, está dentro do objetivo. Foi sutil a parada. Então, aquilo ia te gerar um prazer. Isso. Entende? Então, Paulo está dizendo o seguinte, que Satanás, ele está acertando o jeito de perseguir a igreja. Ao invés de ele perseguir igual fez com Estevão, igual fez com os mártires, porque ele percebeu, quanto mais você persegue a igreja com barbárias, né, com barbaridades, com mortes, enfim, com dor, mais a igreja fica fiel, mais ela cresce, mais ela se santifica e mais avivamento acontece. E perseguição ela se espalha mais ainda. Né? Isso, e não tem jeito. Então, calma aí, vamos mudar. Eu vou oferecer para a igreja... estratégia todinha. Né, eu vou oferecer facilidades. Aí então, que é o perigo. Então, você... A ideia de crescimento da igreja é um perigo. A ideia numérica do evangelismo, não, a gente tem que ganhar alma. Rapaz, há uma obstinação em ganhar almas. É totalmente errado. A gente não precisa disso. A gente precisa ganhar a nossa alma para o Senhor Jesus. Porque na medida que eu sou igual a Cristo, eu atraio pessoas a Cristo. Sim. Então, a gente quer empurrar o evangelho goela abaixo das pessoas em estratégias. Porque o número faz com que a gente tenha a aprovação cristã social. Sim. Né? Hoje política também. Né? E agora com redes sociais, né? Dá para mostrar então, tudo. Então, assim, alguém abre uma igreja, você não quer saber, né? O que foi o princípio, se foi uma divisão, se foi uma briga, se aquele cara é isso, é aquilo, não. O cara diz assim, tá dando certo, tá lotado. Tá dando certo, essa palavra que tem gente. Confunde muito. Então isso daí confere quase que santidade para aquela igreja, tá vendo? Tá salvando almas. Não, isso não é uma assinatura de Deus. Porque se você arrebanhar pessoas é de Deus, então dê a mão a todas as religiões. Porque tem religiões que arrebanham muito mais, que faz benfeitorias muito mais bem feitas. Então, isso não pode ser um padrão de Deus, isso pode ser um padrão humano. Eu aprendi a lidar religiosamente, aprendi um padrão de resultado. E hoje com o Evangelho Coach melhorou. Né? Então você é o novo padrão, né? Você oferece alguma coisa em troca do Evangelho, ou seja, você adiciona Jesus mais alguma coisa. Então Jesus só não é suficiente. É Jesus mais a cura. Jesus é só o aditivo, né? Para a frase. Jesus né? mais o teu emprego, Jesus mais o teu relacionamento. Sim.
Então, isso é anátema, isso é maldito. Mas é isso que a gente está fazendo de maneira sutil. Então, Satanás não precisa mais perseguir igreja, ele abre igreja. Entende? Então, assim, ó, uma das coisas que estão acontecendo agora é o seguinte, na busca de resultado, isso é evidente, a igreja quer resultado, ela se retroalimenta de resultado. E o que acontece? Eu olho lá para fora, vejo alguém que, né, pintou o prédio de preto, eu não estudo o porquê, né, qual o fundamento daquilo, e tá tocando um estilo de música que tá arrebanhando os jovens daquela nação. Sim. Pronto. Eu pego esse mesmo padrão e copio. Pronto. Copiar já não é de Deus. Né? Se você copia, é um princípio das trevas, porque ele não pode fazer, ele copia. Né? Então, eu quando estive em Londres, eu fui num culto da Hillsong. Foi fantástico aquilo, cara. Mas eu fiquei imaginando se eu tivesse ali, proposto a entender o que aqueles caras carregam e eles me tocassem 6 bossa nova, 5 sambas. Aqueles caras britanizados tocando samba, ia ser horrível. Ia ser endurecido. Isso. Cadê o swing do baiano? Cadê o molejo do carioca? Não tem, parceiro. Pelo amor de Deus. Cadê a veia, né? O swing do nordestino Opa, também. Não tem. Fera. Então o que acontece? Se é anormal você chegar lá e ver o britânico tocando um samba, por que é normal ver um sambista tocando uma música britânica? Isso. Entende? Então, tipo, você chega aqui na igreja brasileira e em todos os púlpitos brasileiros hoje vai estar tocando worship. Salomão, você é contra o worship? De maneira nenhuma. Acho bonito, faço versões. Tem um contexto dele. Agora, o que me tira assim, né, assim já o prazer é o monopólio de um ritmo, seja ele qualquer. Se a igreja toda agora tocasse reggae, eu ia achar horrível. Porque a gente está no Brasil. Né? São vários e isso, a gente não pode matar a cultura brasileira. Cara, tem aquela coisa, né? Deus te chamou para ser quem você é. Justo. Ele vai usar a tua característica. Senão, cara, tudo padronizado, coisa chata, monótona, né? Exatamente. Então, tipo assim, ó, com isso que está acontecendo, existem jovens hoje que estão nascendo já e a única música que ele conhece a partir da igreja é o worship. Ou seja, é uma música que não é brasileira e essa é a única proposta da igreja brasileira para esse jovem, esse adolescente e essa criança. Então, você chega pro cara e fala, rapaz, você tem um timbre, cara, que se você cantasse uma música assim, ele não conhece. Então, isso é uma falta de simpatia com o povo. Porque aquele povo ali, originalmente, é mergulhado em maracatu, em chachado, em baião, né? Em reggae do São Luís de Maranhão. Você é mergulhado em samba, em bossa nova, você tem um sertanejo, você tem uma infinidade de culturas riquíssima, que só foi criada a partir da capacidade que Deus deu de criar. E você está dizendo para o cara o seguinte, o que você tem de melhor no teu sangue, na tua veia, na tua cultura, a igreja não quer. Então, isso é muito difícil. Isso não traz simpatia ao povo. Isso traz uma isso antipatia. É muito forte, viu? Entende? Isso aí dá acho que um dia de tema pra gente. É um assunto bem profundo. Sim. Então a gente precisa voltar a conversar com o povo. Precisa ter nos nossos púlpitos música brasileira, cultura brasileira, arte brasileira. Isso. Entende? E principalmente a arte local, porque a igreja local precisa entender a sua localidade. Entende? Entender quem ela é, não é? Ter a sua identidade, né? A sua identidade. Eu falo isso até, só atrapalhando um pouco. Não, atrapalha não, eu estou empolgado. Eu falo isso até para os músicos, né? Quando vamos fazer o Masterclass, o workshop junto com a Joseli, a gente comenta sobre isso aí. Qual é a sua identidade?
Porque por muito tempo eu passei, uma época, copiando solos. Né? E chegou um determinado assim, tempo que eu falei, poxa, eu queria ter minha identidade. E eu comecei a buscar isso aí, ter minha identidade de som, minha identidade de solos, minha identidade, ter uma identidade. Timbre. O timbre, tudo, Isaac Ramos. E graças a Deus, assim, eu comecei a buscar, a estudar, a buscar isso aí e consegui isso aí. E o que me perguntam, aliás, que eu pergunto muito no Masterclass é qual é a sua identidade? O porquê você está tocando? E eu posso ser mais ousado e dizer para você o seguinte, quando você, enquanto músico, né, guitarrista, foi procurar a sua própria identidade, provavelmente... Já tinha passado em vários. Mas provavelmente a primeira coisa que você percebeu sobre sua identidade, sou brasileiro. Justo, com certeza. Entendeu? Então, tipo, às vezes a pessoa tá dizendo assim, não, o worship é a minha identidade. Não é, porque você é brasileiro. Brasileiro é muito raiz. Exatamente. Muito cultura, isso, né? Não tem como a sua identidade ser algo que não é daqui. Com certeza. Entende? Isso é impossível. A não ser que, tipo assim, sei lá, uma Laura Sogueres, por exemplo, né, viveu vários fora e tal, e mergulhou naquela cultura, faz parte da vida dela. Mas ela não vai esquecer a raiz, com entendeu? certeza. Dizer que não é, aí também é radicalismo, até porque eu não sou contra. Mas o que a gente está atacando e alertando é o seguinte, cara, dê uma passada de olho aí na tua vida e você vai ver, cara, que a tua mãe é gaúcha, o teu pai é nordestino e você não conhece uma sanfona. Desse jeito. Entendeu? Aí é complicado. Então... Tu sabe que é uma zabumba, né, cara? Triângulo. É um triângulo, uma zabumba. Até um cavaco mesmo aqui, bem tocado. Poxa, é lindo demais. Cara, e Brasil é uma coisa muito linda, né, cara? Assim, linda. Puxa, chama de país continental, né? Agora, pastor, sobre tudo do que a gente estava falando, o mais importante, que aquilo que hoje a gente está chamando de adoração é uma cópia. Então, assim, o meu melhor para Deus é aquilo que nasce originalmente. Entende? Se eu tô copiando, já não é primeiro em mim. Entende? Então, eu não estou dando o melhor para Deus. Não tem como. Cara, você falou uma coisa, eu lembrei do Salmos 33, versículo 3, que fala pra gente que o Senhor nos dá um cântico novo, né? E cântico novo não é uma música que tá na parada, né? Que tá nas Deus plataformas e tal. É algo que vem de você, né, cara? Você é algo que vem de dentro, né? Acho que é mais ou menos o que você está falando aí. Sim. Isso assim, é algo muito profundo mesmo. E é onde a gente vê a raiz, né? Um pouco afastada, assim, tipo termo assim, de que a nossa cultura, a raiz da banda raiz, a banda pegadão que eu falo, né? A questão de que a gente percebe que tá assim, sendo encostado um pouco, mas vou falar agora como nós trazendo a Arca, a gente não abre mão da nossa raiz, da nossa essência, da onde a gente começou, de a busca da música, né? E o pastor Luiz, ele relata sempre isso aí, né? A busca, a letra e a nossa, no caso, quando entra, soma a letra com os arranjos, com a nossa técnica, cada um tem o seu estilo próprio. A gente não busca porque fulano tá dando certo. E eu já gravei com muita gente aí e o pessoal chegava para mim, Isaac, eu quero que tu faça, eu gravo essas guitarras, mas eu quero assim, meio worship. Eu quero também um estilo, fulano fez assim e deu certo, eu quero igualzinho. Cara, resultado, né? Busca de um resultado do outro. Justo. Né? Você falou de adoração, cara. Adoração, né? E parece também que se classificou a adoração, chamando assim para música, né? A música mais lenta, né? A música mais... os ritmos também, né? O que você está fazendo, você falou... Cada um tem a sua característica na sua banda, né? O que você está fazendo também na adoração, né? O cara chega pra mim e fala assim, rapaz, você toca o quê? Eu falo, eu toco reggae. O cara,
Eu toco adoração. Eu gosto mais de adoração. Eu falei, vai te catar. O que é adoração pra ele? Como se tocar reggae e a gente estivesse adorando. O que é adoração? Que raiva, gospel de você. Pra mim, a adoração começa já de casa, Pois com a minha vida adorando a Deus. Adoração não é música. O pessoal já, o teu estilo de vida, teu comportamento, teu dia a dia, adoração a Deus. Sim, adoração não é música. E o pessoal já comenta, eu quero uma música de adoração. Como é que é a música de adoração? Mas falar uma coisa para você. Você falou 99, né, 2000, que ainda não, você não via ainda, né, assim, alguns ritmos, algumas coisas eram proibidas ainda. Mas eu me converti em 90, cara. Eu me converti já tinha isso, não é? Inclusive a bateria era uma coisa absurda. A gente tinha uma banda, era a banda Bom Pastor. Bom Pastor, eu falei, né? Conjunto Bom Pastor. Tocador. Então, tocador. Tinha um guitarrista solista e ritmista. E o base era ritmista. Então assim, cara, a gente colocou uma música, né? Teve aqui no Geraldão uma vigília. Faltou também um pouco de sabedoria nossa. Então a gente, o samba reggae, aquele bem, né? Devagarzinho. Cara, foi uma coisa, isso em 90, 91, foi uma coisa terrível. O Geraldão quase cai assim em cima da gente, né? A gente ficou espantado e tal. Mas também o interessante é que com o tempo, né? A gente foi buscando mais de Deus, mais a palavra e tal. E, Senhor, o que de fato o Senhor quer de nós? A gente vai para frevo, cara. Frevo, coco de roda, caboclinho, ciranda. Nossa terra, interessante, né? Cara, a gente começou a compor, né? A compor esse tipo de música. Isso me emociona, né? E fluiu, cara, assim. Quando eu falo fluiu, não é nem com relação à aceitação das pessoas. É com relação a gente passou a influenciar, sabe, cara? A gente foi discipulado na palavra, aprendeu o que é ser um profeta, um músico, né, cara, que não toca só por tocar, tem que ter um propósito, tem uma história, tem um contexto. A gente foi aprendendo, se deixou discipular, né, cara? E a gente começou a tocar músicas mais complexas, assim, da terra, aquela coisa bem complexa que pro cristão, frevo e tal. Cara, a gente foi por aí, Deus levou a gente por aí, por essa praia. Quantas vidas vocês tocaram através da... Recife Folia, né, 98, cara, trio elétrico, a galera de Abadá, do nosso bloco, Jesus Bombeça, né? Junto com a Jocum e a banda, muita percussão, tal, muita coisa. A gente tem que estar nesses eventos. Né? Isso. A igreja ela monta uma bolha, né? Que dá uma sensação de proteção falsa e inibe o verdadeiro id. Né? Então, quando você toca um frevo, você estabeleceu um diálogo. Isso. Porque aquilo já conversa culturalmente com as pessoas daquele lugar. Por muito tempo, na minha adolescência, eu comecei a tocar com 6 anos de idade, contrabaixo, e depois, com 14 anos, passei para guitarra, né? Até hoje estou tentando aprender. Você tocou baixo, cara? Toquei, comecei com 6 anos de idade. É música de igreja, né? É música de igreja. Então, assim, eu... Quando não tinha achado minha identidade, eu pegava os solos das músicas e colocava nos índios. Por exemplo. Você me falou isso. Falei, né? Eu pegava um solo do Pink Floyd e colocava nos índios. Pegava um solo da Street e colocava nos índios também. Sim. Por quê? A cultura, não era na cultura, o ensinamento que a gente não tinha. A gente não tinha ensinamento. Aquela coisa de pegar um músico, discipular, ensinar um músico, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui vem por aqui, busca a tua identidade. Então, por conta disso aí, por muito tempo eu não sabia. Eu colocava e fazia os solos de Pink Floyd, fazia os solos da Street, fazia os solos da Century, fazia os solos de várias bandas, né? Tirava, copiava direitinho. E assim, era bem aceitável, né? Mas eu não tinha ideia. Depois que eu vim descobrir quando eu tinha, eu acho, 22 anos de idade, 23 anos de idade. Por quê? Porque por muito tempo é aquela coisa de não pode, porque não pode. Porque não pode, você não tem nada a questionar. Entendeu? Não pode aqui. Não tinha aquela coisa de sentar com o músico,
Hoje em dia a gente tem que sentar com música, eu sou líder de louvor, sou pastor de louvor, então assim, sentar com música, explicar, cara, vamos fazer assim, procura a tua identidade. Como é que eu acho minha identidade? É você se achar no som, se achar na técnica, se achar ali e sentir Deus. Sim. Sentir Deus, você vai transmitir o que Deus está falando contigo através da música. É isso mesmo. Eu tenho diversos testemunhos disso aí, solos meus, que aquela música nossa, Pra Tocar no Manto, conhece, né? Pra Tocar no Manto, um rapaz ligou pra mim, do interior de São Paulo, e falou, mandou uma mensagem. Ele falou pra mim, olha, você tem abençoado muito, você não tem ideia como você abençoou a minha vida. Falou que a mãe dele estava com câncer. E ele ouvindo aquela música ali, ele botou para a mãe dele ficar escutando aquela música, e a mãe dele chegou na parte do solo, ela pediu, volta esse solo. A primeira vez ele voltou, a segunda vez ela pediu novamente, terceira, quarta vez ela sentiu um queimor. Nela, fase final, ela sentiu um queimor, ficou sentada na cama e Deus curou ela. Então assim, eu pedia sempre a Deus, eu falava para Deus, assim, eu sempre, antes de eu fazer um solo, eu peço a Deus, Deus, me dá, porque sem tu eu não sou nada. Me capacita. E os solos, as pessoas perguntam a mim, Isaac, quando aquele solo Corte do Egito, Para Tocar no Manto e outros solos, como é que você pensou em quê? Eu vejo às vezes no YouTube os caras falando, não, Isaac usou uma mixolídia, usou um modo grego e tal. Eu não pensei em nada. Só entrei no estúdio, sentei e Deus mandou. Você não é normal, não. Já desconfiava, né, Salomão? Já desconfiava disso. O que eu falo para eles é que você busca a sua identidade. Deus tem a tua identidade. É só você buscar. Deus manda. É isso mesmo. Seja um canal, tocando, cantando, você vai ser um canal, vai transmitir. Não importa o ritmo, a motivação, a motivação. Deus pesa o espírito, né? Deus pesa a motivação da gente, né? Você falou de um aspecto muito interessante. Você falou assim, você não, a igreja não oferece para o músico um treinamento, nada, não oferece nada. Hoje tem alguns que sim. Né? Alguns. Mas historicamente se vira e vai pegar a música e tem que tocar a irmã vai pedir um dó maior e vai tocar em ré do meio e você se vira para tirar. Remédio atrás do braço. O músico cristão em si, ele é um milagre, cara. Ele é um milagre. Tipo assim, ó, você pega um músico de formação, né? Então, de repente, naquela cidade tinha ali um clube que ensinava música, né, a partir do sopro, e o cara entra ali e começa a estudar, daqui a pouco ele se interessa por uma faculdade, entende? É como um cara que entra num futsal, ele tem base, sabe? Entrou num clube de futsal de criança. Escolinha. E aí o cara faz uma faculdade e tal, daqui a pouco você vai ver o músico, cara, meu irmão, eu estudei isso, estudei aquilo, eu escrevo, eu faço isso, blá, blá, blá. Você chega pro músico de igreja, o cara é, às vezes, muito melhor. Tem muito talento. Mas só que, tipo assim, você estudou o quê? Você fez o quê? Ele fala, rapaz, eu era da Assembleia. Isso mesmo. Então, tipo assim, é um milagre, cara. É um milagre. Até uns 18 anos de idade eu não sabia as notas, não. A pessoa cantava em cima do traste, né? Em coma, ou atrás do braço. E você conseguia, ou atrás do braço. Você conseguia acompanhá-la, né? O que eu falo sempre, aqui, por exemplo, no nosso estado, tem um celeiro de músicos bons, muito bons, só que estão no anonimato. Alguns estão no anonimato. Isso. Então, assim, há necessariamente precisa-se de um trabalho para pegar essa turma aí. Mas eu vou dizer assim, ó, para esses músicos, assim, ó, o maior trabalho hoje para que você saia do anonimato é você mesmo, se assumindo enquanto artista, entende? Principalmente pessoas, né, que fazem mais parte da nossa geração, né, que hoje tem 40 anos de idade, o 30 está mais fresco em relação à internet, né, mas a grande verdade é que existe uma geração que nasceu dentro do telefone. Já nasceu dentro do Instagram, do TikTok, do tal. YouTube. Então, tipo assim, você como artista precisa entender que você está nesse tempo. Então, tipo, você não vai conseguir sair do anonimato.
Se você não se reinventar, comprar um celular adequado, saber usar, pegar a dica com um adolescente, cara, me fala o que eu preciso fazer e grava aqui. E é trabalho, entende? O que você tem na mão é uma profissão. Você não é dentista, você não é, sei lá, você é artista. Então, a sua profissão precisa ser divulgada. Se você que é um artista não divulga, não está se comportando como, cara, você infelizmente não merecia o anonimato pela sua arte, mas pela sua postura você merece. Entende? Forte. Tá vendo? Pela postura. Primeiro passo é ele não querer, né? né? Não tem vitimismo. Você tem que acordar que você está em mesmo. 2022 e pronto, acabou. Primeiro cara, passo olha que legal. Nós estamos aqui na Tempo de Mesa Podcast, né? Com um pastor comendo amendoim. Olha a iluminação, iluminação desse lugar. Linda, né? Isso aqui, podcast é uma linguagem jovem. Então, tipo, aqui tem uma linguagem própria. Então, isso é você, tipo assim, cara, é isso aí que tá comunicando? Vambora, vamos romper. Não, cara, não dá mais para levar a caixinha ali pra rua e com aquele som de barata e o violão tonante desafinado e tocar só porque você tá sincero, porque as pessoas não escutam mais o evangelho a partir disso. Não adianta entregar folheto, esquece folheto. Não adianta, você impulsiona no Facebook e entra na casa da pessoa, no bairro que você quiser. Vai até a pandemia, estados, né? Por exemplo, né? A pandemia foi. A gente passou a ministrar em lives. Eu fazia lá na minha casa, no começo mesmo, no auge da pandemia. Cara, a gente alcançou pessoas assim que jamais imaginaria alcançar, né? O envolvimento das pessoas, e não era simplesmente elas entravam, depois comentavam da palavra que receberam, né? Alguns, a partir de hoje vou tomar uma nova postura, tal, cara, uma coisa impressionante. Você falou, você tem razão, cara. A gente às vezes ainda não está usando como deveria usar as plataformas, né? O digital, né? O digital é algo muito importante, né? Muito forte. Isaac, o que aconteceu em Pentecoste? A primeira ação que nos movimenta para ser igreja, porque você só consegue ser igreja se o verbo, o tabernacular, né? Ou seja, se Deus entrar em você, você é igreja, né? Então isso se dá a partir da chegada do Espírito Santo, né? Que ele chega na terra e vai morar em pessoas. Isso é o começo da igreja. E isso acontece primeiramente e unicamente para sempre em Pentecostes, naquele movimento ali, naquela festa, e eles estavam ali esperando como o Senhor havia mandado. O que acontece? O sinal que aconteceu ali foi o Senhor repartindo línguas como de fogo, e as pessoas falavam, né, à medida que você, que era de uma outra nação, que falava de outra língua, quando eu falava sem ser da sua nação, eu falava na sua língua, você me entendia na sua língua. Então, ao contrário de uma língua estranha, e agora não estou pregando contra essa manifestação de poder, não se trata disso, mas eu estou falando de evangelho em essência. Sim. Olha a mensagem do próprio Deus para a gente. Quando eu chego com o evangelho, eu faço com que o que você fala seja entendido pelo outro povo. Entende? Então, qual é um dos maiores sinais da igreja? Ser entendido, falar na língua dele. Isso. Então, uma das línguas hoje, como de fogo, é a internet. É a linguagem moderna, contemporaneizada. Entende? Então, não dá para ser igreja arcaica e achar que você está se guardando em essência. Não, nós não nos rendemos ao sistema. Não, cara, você simplesmente só não consegue mais comunicar o evangelho para ninguém. Provavelmente a sua comunidade tem um monte de velhinho, sinceros, crentes, abertos, cheio de experiência para contar, que ninguém nunca vai ouvir. Essa comunidade provavelmente vai morrer
e que talvez o teu filho continue, mas ele já vai nascer velho. Você pode ver que a roupa dele é de velho, o jeito dele se comportar de velho. Ele não é um jovem saudável. Entende? Não tem um celular decente. Por quê? Porque ele só escuta velho. Então, tipo, cara, a gente precisa entender que a igreja, ela precisa ter uma essência verdadeira, um testemunho adequado, mas traduzir isso em contemporaneidade. Entende? Você não vai prostituir a tua verdade, a tua mensagem, ou a mensagem bíblica, melhor dizendo, né? Você não tem como, né? Não demovais os marcos antigos. Isso. Fica no princípio. A base está ali. Mas, cara, agora eu tô pregando de cabeça para baixo. Usar a tecnologia a favor. Entendeu? Agora eu tô pintando a cara de... Beleza. Mas o que ele tá falando? Pô, é evangelho. Isso. O que ele está cantando? Vai sempre apontar, né, cara? Assim, vai sempre apontar para aquilo que Cristo ensinou, né, cara? Exatamente. Para a cultura do reino e tal. Mas vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho, rapaz? O que a gente vai cantar? Fica a seu critério aí, amigo. Quem manda? Rapaz, não sei se eu toco, se eu não toco. Ah, claro. Olha para Isaac. Olha, eu só não sei o quê. É isso aí, pessoal, aí, ó. Nosso querido Salomão, Isaac, fazer um som pra gente aí. Prepara aí. Vou fazer o mesmo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Posso baixar o microfone aqui? Enquanto eles afinam, eu vou ficar animando aqui. Tira um corinho. Tem um corinho. Tá saindo aqui do meu ouvido esse som? Não, o violão dele deve estar fechado. Eu queria tanto tocar violão para expressar com os dedos a voz do meu coração, pois toda canção sabe o violão, não importa a nota e o tempo da marcação. Esta petição eu fiz ao Senhor, meu Deus, que me ensine agora tocar viola. 7 dias depois desta petição eu conheci o moço que tocava violão. Esse moço que com prazer me olhou, pois minha vontade de aprender o admirou. Ele disse: rapaz, aula de violão te dou, pois minha vontade de ensinar se despertou. E ele disse então: meu garoto, preste atenção, pois todas as notas têm o tom da adoração. E foi assim: dobro o joelho, Senhor, recebendo seu amor. Misericórdia, Senhor, faço parte do seu corpo. Sol que sempre é verão, lá dentro do meu coração. Esse se move em ti, se move em mim, que eu sei que se move em ti, se move em mim.
bom demais. Poxa, senti falta de um pandeirinho aqui, ó. Aí, rapaz. Isso aí, primeira categoria, meu amigo. Rapaz. Gente, tá chegando no final do nosso papo, cara. Puxa, ó, muito legal. Bom demais, uma pena, mas... Cara, foi muito bom, né, ter você conosco aqui, estreando o nosso podcast, né, cara? Legal. Poxa, e com um papo tão rico, cara. Assim, tantas informações importantes, né? Acho que a gente, às vezes, existem muitos influencers, né? Influenciando com um produto, né? Sei lá, até dentro de casa, a mínima coisa está influenciando agora, né? Mas uma conversa como essa, cara, sabe? Espero que tenha... É riquíssima, que tenha influenciado e influencie muitos corações, pessoas possam ouvir esse nosso bate-papo. Legal. Obrigado, cara. Amém. Deixa aí tuas considerações finais. A nossa voz chega aonde a gente nunca vai saber, né? Desse jeito. Que o Senhor leve. Consideração que eu deixo mediante... Fui bem formal agora. Né? Suas considerações finais. Mediante a tudo que a gente falou, é um clamor, né? Para que a igreja respeite a sua própria cultura. A cultura local não é uma cultura à parte da igreja. Você faz parte dessa cultura, né? Mas isso aqui foi entregue a demônios. Santifique. Né? Isso. Seja simpático a essas pessoas que estão buscando Deus de alguma forma. Se você julga ter o Deus verdadeiro, se aproxime. Isso. Né? E sobretudo, né, o que a gente falou aqui de originalidade, para que o jovem não se renda à mesmice, mas que ele busque, sabe, se respeitar, se entender e trazer essa originalidade para Deus. Desse jeito você está dando o melhor para Deus. Isso. Sendo Ele, né, cara? Isso aqui é massa, né? Sendo Ele, Deus vai receber ali o melhor dele. Meu querido Isaac Ramos, botei você aqui também, cara. Quero te agradecer, que massa, cara, pelo convite, estar contigo, estar com esse mestre aqui, Salomão, pastor Salomão, pastor Edilson. Esse papo tão legal, essa conversa tão boa aí, tão produtiva, né? Eu quero somente deixar um conselho para você. Busca a sua identidade. Busca a sua identidade. Não precisa copiar, né? Mas busca a sua identidade que Deus já te deu. Falta somente você, você querer dar o seu primeiro passo e falar, cara, a partir de agora eu vou fazer minha identidade aqui. E com certeza Deus vai dar novos caminhos aí. Amém. Isso aí, então, para concluir, seja aquilo que Deus chamou você para ser. Isso aí. Deixa o Espírito Santo mudar, formar, não é? Amém. Fazer tudo que Ele precisa fazer através de você, do jeito que você é, dentro daquilo que Ele chamou para ser. Amém? Então, esse teu podcast Tempo de Mesa, e até a próxima. Deus abençoe no nome de Jesus. Tchau.